Boa tarde, galera, tudo bem? Mais um dia aqui, tô gravando aqui o mini dólar aqui, vai ficar gravado lá no canal. Tem o vídeo de ontem que eu tinha feito, que eu peguei um scalp aqui, que eu fiz um scalp, no caso dois scalp aqui, né? E depois no dia 3 eu falei, né, que o gráfico poderia, deixa eu anotar aqui, ó, que como ele subiu daqui, ó, tava a Fibo estava traçada aqui, ó, nessa mínima e nessa máxima, né? Como ele tá vindo de baixa, então ele podia ter feito isso e vindo para cá, ou parado aqui e ter subido. Só que era para ele vir até aqui, fazer isso e continuar subindo. Opa, deixa eu tirar aqui. E continuar subindo. Só que temos uma surpresa aqui, né? Esse topo é válido, aqui foi só rompimento. Então, como todo rompimento, né, existe o falso rompimento, que no caso aqui, como houve esse rompimento, mas ele não perdeu essa mínima. Ele tentou retornar, desceu, voltou lá para cima. Só que aqui a gente tem o fundo, né, um rompimento aqui no caso, né? Esse fundo aqui é um fundo válido, porque ele rompeu o topo aqui dessa pernada, então aqui temos um fundo válido. Então se a gente puxar aqui, ó, então vamos tirar esse daqui que não é válido. Esse fundo aqui é válido. Deixa eu só copiar aqui. Vamos lá, copiar aqui. Beleza, então aqui a gente tem um fundo válido. Olha lá onde ele foi. Ele veio, testou. Uma vez tentou descer, parou de novo. Teve uma negação. Ele fechou para cima e voltou. Se ele ganhar esse fundo aqui, provavelmente agora, se houve a negação no caso do topo, que não é como ele não rompeu o fundo, só violinou, né? Para mim, então o topo válido seria esse. Então a probabilidade dele é voltar aqui. Mas se teve uma negação no rompimento, ele vai buscar o fundo. Então estamos aqui, ó, com 21 pontos e 50 aqui esperando ele descer. Ele pode parar aqui, ó, nesse topo válido. Então podia fazer uma parcial aqui, né? Mas como a tendência aqui está de baixo, ele está fazendo um fundo mais baixo e o topo ele não está renovando, porque aqui tem um topo, ó, aqui atrás aqui, ó. Aqui tem um topinho aqui, ó. Ele parou bem nesse topinho aqui, que na verdade é um topo duplo, né? Porque esse topo aqui foi válido, ele rompeu o fundo. Deixa eu colocar uma linha aqui, ó, para identificar aqui, ó. Então invalidou. Então aqui, ó, nós temos praticamente um topo triplo. Então a probabilidade dele é vir buscar fundo. E vamos segurar isso aqui. E o meu stop eu deixei aqui atrás, 3,50. Ó, poderia ser aqui até atrás aqui, mas poderia ser até mais aqui, ó, um pouco acima desse topo aqui, ó. Se ele romper isso aqui vira um topo válido. Então temos lá 3,5 para pegar 21,5 ponto. E depois eu vou estar fazendo os vídeos para poder estar mostrando qual que é o topo válido, qual que é o fundo válido, o que que é o rompimento, falso rompimento. Vai ter bastante matéria aí no canal aí, ó, para poder estar estudando e estar ajudando aí a quem está precisando, né, de alguma orientação, porque o que eu aprendi sobre rompimento, falso rompimento, topo válido, fundo válido, isso me ajudou muito a virar minha chave. Então eu estou gravando isso aqui no replay, no simulador, para mostrar que toda operação que eu faço é baseada na mesma lógica, né, de negação, falso rompimento, estrutura. Então é só, todo dia acontece uma falha de fundo. Aqui houve uma falha de fundo. Deixa eu pegar uma seta aqui. Aqui, ó, houve uma falha e fez um fundo aqui, ó. Quer dizer, na verdade, né, ele rompeu
Esse aqui é um fundo válido. Como ele já abriu em gap de alta, esse aqui é um fundo válido. Ele veio e falhou o fundo. Tentou voltar, falhou 2 vezes o fundo. Então ele foi. Agora aqui, ó, ele rompeu e negou. Houve essa negação aqui, ó. Pelo menos até agora, aqui em cima. Ele rompeu, foi e negou. Então se ele negou, ele vai buscar fundo. Ele vai buscar aqui, ó. Então aqui pode ser um ponto de suporte de parada, né? Então vamos deixar aqui. Vamos fazer uma parcial aqui, né? Ó, 3 contratos aqui e deixar 5 aqui. Mas eu acredito que se ele passar daqui, ele vai vir aqui no fundo. Então vamos esperar ele chegar aqui. Colocar até um alarme aqui para mim não esquecer dele. E deixa aí no comentário alguma dúvida que tiver. E eu vou estar postando esses 2 vídeos, de hoje e de ontem, que foi essas marcação, e sempre eu vou fazendo essas marcação no gráfico para mim não me perder na onde eu tô. Então é bom anotar. E pode ver que eu não uso média móvel, não uso volume, não uso nada. O volume seria bom para você calcular, no caso, né, o Wyckoff, que usa o volume e preço, né? Mas pelos candles a gente já tem uma noção do volume. Aqui teve um volume, mas ele não desceu. Teve outro volume, aí ele não rompeu. Então aqui só poderia ter subido, né? Foi o que houve. Ontem eu já tinha falado que se ele viesse até aqui, ó, ele podia ter vindo aqui, ó, feito isso e ter subido. Daí sim, depois que ele rompeu aqui, ó, aí nós já temos uma estrutura de alta. Só que ele não rompeu aqui, que é o topo válido, né? Ele não rompeu esse topo válido aqui, que aqui é uma resistência. Então por enquanto é só de baixa. E aí a hora que ele parou aqui, ó, nesse candle aqui, eu já resolvi vender, porque estamos aqui numa máxima de um rompimento aqui, ó. Estamos na máxima aqui de um rompimento. E no caso esse aqui foi um topinho válido desse movimento aqui, ó. Mas topo válido, esse é topo válido, mas desse micro aqui, ó, dessa região aqui, ó, esse aqui é um topinho válido, mas o mais forte é esse aqui, ó. Então quer dizer, o fundo se tornou um suporte. Esse fundo aqui, ó, veio um suporte. Então tudo está dependendo daqui, ó. Se ele ganhar esse fundo, ele ganhou esse fundo, aí ele vai buscar o outro fundo. Então ele já subiu. Se ele desce aqui, ó, ele vai fazer isso para descer e vai vir buscar essas regiões aqui, ou até mais aqui, né? Porque como ele já tá vindo aqui, ó, já veio testar o primeiro rompimento, que foi aqui, já testou uma vez, testou duas, ele vai vir buscar para baixo aqui. Isso eu acredito, né? Ou então ele pode parar aqui, como eu falei, né? Tem isso daqui que pode servir como o suporte dele, né? Que ele veio aqui, ó, testa o suporte para depois subir, que eu acho pouco provável, porque aqui ele está fazendo fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Aqui ele começou a querer fazer o que, ó? Se ele rompeu aqui, ó, se ele rompeu aqui, ó, então ele fez um fundo. Agora nós estamos tendência de alta, então é só esperar essa correção dele aqui para a gente sair. A gente podia sair aqui, ó, porque se aqui tem um fundo válido e aqui tem outro fundo válido, então vamos traçar essa LTA aqui agora. Ele está tentando mudar. Um pouquinho traçado aqui. Olha lá, fundo válido com fundo válido. Por quê? Teve, se esse aqui foi o topo, aqui foi um fundo. Para esse aqui ser um topo, ele tem que validar o fundo. Para esse daqui, então esse aqui ainda não é um fundo válido. Então podia tirar essa linha daqui. Tem que esperar, porque ele rompeu esse daqui, ó. Esse aqui foi um fundo. Então na verdade esse aqui é um fundo duplo, né? Um fundo triplo, porque se ele rompeu, mas dessa pernada ainda ele não rompeu, então ele tem que romper. Então vamos aguardar aqui. Tudo tá nesse movimento aqui, ó, que ele pode vir parar aqui, pode vir parar aqui, ó.
Se ele ganhar isso aqui, aí nós permanece com o nosso alvo. E vamos que vamos pro game, hein? O dólar é um pouco mais caro, mas ele é mais técnico. Então é mais fácil operar no dólar do que no índice. É um pouco mais caro. 175 de stop, mas nós já estamos aí, ó, com o dobro. Poderia encerrar a operação já e sair no lucro de 450 real. Mas não é meio zoião, né? Não é, quer pegar o movimento inteiro. Então, porque esse foi o raciocínio. Se ele negou o rompimento, então ele vai buscar o fundo. O fundo está aqui, ó. Ele rompeu a primeira estrutura. Essa aqui é a primeira estrutura, a mínima. Ele deixou um candle verde antes do candle vermelho. Você considera como um topo, se caso rompeu o fundo. Então aqui, ó, esse aqui ainda não é considerado, foi considerado topo aqui, ó. Ele foi considerado, ele rompeu, então considerou um topo. E esse considerou um fundo válido. Então já vai pegando a dica. Olha lá, ele rompeu o candle anterior ao candle vermelho, rompeu. Não importa se ele falhou, se ele negou aqui, se ele fechou acima, esse aqui é um topo válido. Esse cara aqui é um topo válido. Deixa eu mexer nisso aqui não. Esse cara aqui é um topo válido. E esse é um fundo válido. Ele não pode perder esse fundo, porque se ele perdeu esse fundo, ele perdeu a estrutura. Se ele perdeu a estrutura, ele vai vir buscar o outro fundo. Entendeu? Então aqui ele tem que respeitar. Se ele fechar um candle abaixo aqui, pronto, o próximo não falhar, ele continuar dando sequência, a gente permanece aqui, senão a gente sai por aqui depois. Entendeu? Então quer dizer, a operação boa aqui para fazer seria aqui nessa região de venda e aqui operação de compra, se ele respeitar. Agora se ele descer mais para cá, aí tem que esperar ele fazer que nem ele fez aqui, ó, ele vem, ele rompe, espera ele voltar. Quando ele estiver voltando, aí vende aqui e busca aqui embaixo. Simples e arriscado. todo trade é arriscado, né? E muitos vêm falar, não, o psicológico é isso, aquilo. Não tem essa de psicológico. Psicológico, claro, existe, mas assim, quando você sabe o que você está fazendo, quando você sabe assim, aquilo que você já estudou, que você planejou, que você está entrando no local, que você já fez a sua análise, mano, é só deixar. Ó, eu poderia sair com um contrato aqui, com dois, poderia sair com o outro aqui e deixar o outro aqui. Mas já estou com inteiro aqui, por quê? Porque ele já está vindo de uma negação. Então se ele romper aqui, ele vai buscar o fundo. O fundo dessa pernada aqui, ó. Porque ele já fez um topo, ele vai buscar o que? Se ele negou o topo, ó, porque ele subiu, desceu, veio, rompeu, fez um rompimento lá em cima, está negando o rompimento, né? Porque para ser um topo válido aqui, ó, ele tem que romper esse fundo aqui, ó, dessa pernada aqui. Então ele vem, rompe, faz um topo válido para continuar subindo. Aí nós puxa a LTA daqui, ó, do fundo para lá. Mas ele tem esses fundos para buscar ainda. Como ele está em tendência de baixa, né? Apesar que ele está lá no alto, mas ele só está caindo. Então aqui se ele rompeu, aqui é um topo válido, aqui é um topo válido. Ó, aqui tem uma LTB aqui, ó. Pode traçar uma LTB aqui. Entendeu? Aqui, ó, ele tá para cima dessa LTB aqui, ó. Só que geralmente, a maioria das vezes ele volta a buscar, não é porque ele tá para cima que ele tá de alta. Então vamos deixar aqui, ó. E provavelmente ele vai vir buscar esse fundo aqui, ó. Aqui tem um fundo, eu acredito, hein? Deixa eu ver lá para trás. Ah lá. Aqui tem um fundo. Porque aqui é o topo válido, aqui é um fundo válido.
Ele já veio na metade desse fundo aqui. Deixa eu ver se não foi no que do gatilho aqui. Ainda não. Mas então foi no rompimento aqui, ó. Olha lá, foi exato aqui no rompimento. Ele veio testar o rompimento e voltou a subir. Um lugar forte aqui também tem esse fundo. Então provavelmente vai vir buscar essa região agora. Ó, e tá tudo detalhado no gráfico. Tudo que a gente faz está detalhado. Pode ser que aconteça alguns erros, pode, porque se às vezes você analisar e analisar errado, vai sair errado, mas né, por isso que é bom entrar no gráfico antes e fazer a análise e deixar o gráfico andar um pouco, porque tem dia que você vai entrar, que nem a probabilidade dele é vir buscar o fundo, beleza, mas dependendo do dia o gráfico fica andando devagarzinho, devagarzinho e não chega na onde a gente quer no dia. Aí a gente tem que sair fora e esperar o outro dia. Mas hoje ainda já é 2h48. Então tem tempo para ele cair ainda. E gráfico de 15 minutos. Eu estou no gráfico de 15 minutos. Que é um gráfico que eu consigo enxergar melhor, né? Porque os 5 minutos, eu gosto dos 5 minutos também. Só que dos 5 minutos às vezes tem muito ruído. Então eu passo para o gráfico maior para tirar os ruídos um pouco. Então aqui, ó a operação magnífica. Magnífica, não, magnífica. E vamos pro game. Ah lá, agora vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Que se ele perder esse fundo já era. Aí nós dominamos. Aí pode até fazer uma parcial aqui e deixar rolar o resto do contrato. Mas vamos seguir com ele até as últimas, até quando ele mostrar que perdeu a força na venda. Para isso ele tem que ganhar esse fundo. Se ele ganhar esse fundo, ele vem buscar aqui, ó. Aí ele vem buscar essas regiões aqui. Porque ele vai vir capturar essa liquidez que está aqui para voltar a subir. Aí depois, fora esse fundo, tem esse outro aqui. Aí no caso, se ele romper ali, ó, se ele rompe aqui, aí nós temos outra, poder ligar outra LTA, outra LTB aqui, ó. Caso ele rompa aqui, daí fica sendo um topo válido. Aí nós temos essas duas aqui, ó. Operação rápida, não precisa pegar muito ponto. A operação rápida, 5 contratinhos, 175 de risco. Aí o que vale? O gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco. Vamos supor que você tenha lá, que nem eu tenho agora, eu fiz R$500 agora. Beleza, o que eu faço com isso amanhã? O lucro que sobra, eu divido por 3. Então eu vou ter 3 dias, né? Vamos supor que tenha R$600. Beleza, eu tenho um stop de R$200 no dia. Você não vai errar os 3 dias, entendeu? E com esses 200, aí quanto você não consegue fazer? Entendeu? Aí depois, vamos supor que você somou tudo seu capital lá, você tenha lá R$1.000 ou R$1.500. Beleza, você divide por 3 dias, você tem R$500 para fazer a operação no dia. Entendeu? Com esses R$500, olha aqui, eu podia ter colocado aqui, ó, 10 contratos aqui, ó, que ia ficar lá em 200, 300 e 270, 75, 150, 250, 350 real. 350 reais de stop. Aí é pra você ver quanto que eu já não tava, já tava com R$1.000 aqui já na conta. Então a alavancagem é aos poucos. Você vai juntando e divide por 3 até chegar a um patamar que você divide por 5, para você ficar com R$200 por dia para operar. Você não vai perder 5 dias na semana. Depois você vai aumentando, aumenta para 6, para 7, para 10. Quando você tiver com 10 dias, com 200, 300 reais no dia, para poder trabalhar com ele, pronto. Aí você vai ficar rico.
Aí ficou milionário. Ninguém perde 10 dias, ninguém perde 5 dias direto. De cada 10 dias, se você perder 2 ou 3, é muita coisa ainda. Porque depois que você tiver essa noção de topo válido, fundo válido, rompimento, negação, eu vou passar tudo gratuito no canal. Então se inscreva lá e deixa no comentário lá as dúvidas, que já vai melhorar bastante. Ah lá, tocou o nosso alarme aqui, ó. Não sei se apareceu no vídeo, acho que não apareceu no vídeo, mas o alarminho daqui, ó, desse topo aqui, ó. Então vamos ver, ele vai vir buscar o fundo. Meu alvo estava aqui, eu só arrastei ele para cá, porque dependendo da força que ele vier, né? Se ele vier para cá, então eu deixo ele mais um pouco. Mas vamos ver, vamos ver. Olha lá, ele vai vir buscar aqui, ó. Não tem chororô não, mano. Tem esse topo aqui também, ó, que vem aqui atrás, que vem aqui, ó, onde tá passando o topo aqui, ó. Só que isso aqui já foi quebrado um monte de vezes, já não tá valendo. Tem que olhar o movimento da frente. Sempre o movimento da frente, a não ser que tipo aqui, ó, que nem ele tá na frente, ele rompeu, beleza, né? Porque ele já tava aqui na frente. Então nós temos que olhar esse movimento da frente. Esse fundo aqui também, ó. Esse fundo aqui é um fundo válido, que ele já veio aqui, que tá servindo como um suporte, né? No caso aqui, esses rompimentos, aqui é uma área perigosa. Se ele quebrar isso aqui, daí ele derrete. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Aqui que é importante, o fundo ele já quebrou. Se ele permanecer abaixo, já era. Se ele fechar acima mesmo que... Vamos lá, 1 minuto para terminar essa vela. Se ela fechasse aqui abaixo, já valeria mais a pena, hein? Confiar que ele vai voltar para cá. Deixa eu ver da onde que é essa linha aqui. Ah, essa aqui é desse fundo aqui, ó. Que ele já rompeu e já negou. Então houve uma negação. Então ele pode vir buscar essa negação aqui também, ó. Aqui tem esse fundo válido, tem esse. Ele não pode perder esse. Se ele perder esse, já era. Daí ele vem aqui para baixo. Então tem alguns pontos, né? Alguns pontos no gráfico que é mais específico, né? Para a gente poder esperar para fazer a operação. Então você esperou naqueles lugar preparado ali que você já viu. Aí você não corre tanto risco. Olha o nosso risco. R$175, 3,5. 3,5 de stop para 21,50 pontos. É top demais. Quantas vezes que dá isso aqui? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Quase 6 vezes, 7 vezes quase aí, 6 vezes e meia o nosso risco. Ah lá, ele rompeu aqui o fundo, perdeu o fundo, mas vamos ver agora o que vai acontecer aqui nessa vela. Seria bom se ela desse continuidade já, né? Vamos deixar aqui 21,50 mesmo, para nós não ser muito zoião. Num dia dava para deixar ele mais, né? Porque se ele falhou, rompeu, então agora ele vai descer ou buscar os 50% para voltar a cair. Sempre quando tiver um rompimento, dá para puxar a fibra. Teve aqui, ó, esse rompimento, entendeu? Você puxa a fibra da mínima e da máxima. Teve esse rompimento, aí você espera ele acabar. A hora que ele acabar, você puxa a fibra para ver aonde o movimento vai voltar. Confirmando, você pode acrescentar mais contrato. Mas agora poderia deixar no 0 a 0 e deixar rolar. Perder 150 se ele voltar, sair no 0, né? Podia deixar um 25 realzinho aqui para pagar as taxas se ele voltar. Ou posso sair com 650 no bolso, ou posso encerrar a operação agora, ou esperar ele chegar no alvo. E aí? Tem essas opções. Se você encerrar a operação agora, você tem que desligar o computador e sair fora. Porque você vai ficar olhando, de repente ele vai querer ir para o alvo, você vai entrar de novo, aonde toma a bucha. Então, ou você espera
e aceita o risco e sai com R$25 no bolso. Ou se a lógica tiver certa, o raciocínio tiver certo, você vai sair com R$1.000 no bolso. Então tem 3 opções aí. 4, né? Eu vou fazer parcial, né? Soltar um pouquinho agora. Mas eu não costumo fazer muito assim não, se eu não coloco parcial. A não ser agora ali, ó, onde ele tá ali nessa posição, ó, ele tá nesse rompimento aqui, ó, desse topo aqui. Aqui foi um falso rompimento, aquele, no caso, né, ele rompeu, aí ele devolveu o rompimento, voltou de novo. Agora ele tá aqui sambando aqui, ó. Vamos ver, já perdeu esse fundo, então já não tá sem a força para subir. Eu acredito mais na venda. Mas se ele perder a máxima aqui, daí já era, daí eu tenho que sair e sair com pouco. Olha lá. Vamos colocar uma FIBA aqui, ó. E da onde que é isso aqui? Deixa eu colocar uma FIBA aqui, ó. Aí, agora meu. Agora vamos ver. Ele teve o rompimento. Quando tem um rompimento, a gente puxa a FIBA. Porque ele tem que respeitar esse rompimento. Se ele fechar acima, a gente vai esperar os 50% para ver. Se ele respeitar os 50%, é porque ele vai vir e vai cair. Então ele tem essas duas probabilidades aqui, ó. Ele veio aqui. Ah, deixa eu tirar esse imã aqui. Então vamos esperar ele aqui para ver o que ele vai fazer aqui, ó. Daqui ele subiu, ele desceu, perdeu o fundo. Ele pode vir aqui para cair, né? Ou pode subir até aqui para cair daqui. Então vamos aguardar nossos 21 pontos. Então o seu risco vai ficar menor se você fizer análise do gráfico. Eu não acredito na média móvel, em banda de Born, essas coisas todas. Tem gente que opera, mas para mim não serviu isso, porque se é só você ver a movimentação do preço, você não vai precisar de indicador nenhum. Você vai usar isso aqui, ó, linha de tendência, LTA, LTB. Você vai usar a ferramenta da FIBO. Pode usar até a projeção, entendeu? São as duas ferramentas que eu uso, que é a FIBO, a projeção, às vezes para me calcular onde pode chegar o movimento. Mas só de você saber onde é o topo válido, onde é o fundo válido, você já vai ter a noção de onde o movimento vai chegar. Se ele negou esse rompimento, ele vai vir buscar o fundo de novo. Ó, já parou aqui um monte de vezes aqui no fundo aqui, ó. Ó, parou uma, parou duas, três, 4 vezes aqui, ó. Aqui tá sendo uma área de briga aqui mesmo. Mais um suporte muito testado, uma hora ele é rompido, né? Então provavelmente, ó, podemos vir aqui, ó, nesse ponto de negação. Aqui foi um ponto de negação aqui, ó. Ele rompeu e negou, então aqui vira um ponto de negação, que provavelmente ele pode voltar aqui, ó. Ponto de negação. Ó, algumas coisinhas que vai fazer toda a diferença, hein? Quando, né, de repente a pessoa não sabe o que é, então você vai descobrir nesse canal aqui. E vai ajudar muito aí, ó.
Então se puder deixar os comentários aí, se ajudou esse vídeo, deixa aí no comentário aí, se a pessoa já tem um pouco de noção, a pessoa já vai entender melhor no que a gente já está falando. Entendeu? Aqui ó, é um ponto de negação a esse fundo aqui, ó, rompido, porque ele foi rompido e foi negado. Entendeu? Ele foi rompido e foi negado. Aqui se torna um ponto de negação também, ó. Esse aqui é um ponto de negação, esse é o ponto de negação, mas o último ponto de negação foi esse. Então bora lá para os nossos 21,5 pontos aqui, ó. Eu quero deixar um pouquinho para cá porque acredito eu que se ele já, como ele já está aqui, ó, violinando um monte de vez aqui, ele pode romper esse fundo aqui, ó. Pô, deixa eu colocar uma linha aqui, um melhorzinho aqui. Aí, agora. Porque esse é o fundo válido. Esse cara aqui, ó, ele perdeu isso aqui, já era. Vamos ver quantos pontos aí a gente vai alcançar aí no dólar hoje, hein? Ontem foi duas operações. Eu entrei aqui nesse candle aqui, ó, nesse candle 28 aqui, eu entrei aqui, ó. Por quê? Porque ele já tinha ganhado aqui, ó, o rompimento. Só que depois que eu coloquei a fibra, ele estava para cima aqui do topo, né? Porque como ele parou aqui, ó, fez um suporte, então a minha ideia é que ele venha subir. Só que ele não ganhou a máxima. Nessa que ele não ganhou, ele voltou. Aí eu puxei a fibra daqui. Nessa que eu puxei a fibra, quer ver? Nessa que eu puxei a fibra, ele estava para baixo dos 50%. Daí onde eu saí da operação aqui com menos 50, entrei aqui de novo e busquei o fundo aqui, ó. Só que eu saí um pouquinho antes, que ele estava no final. Pode ver que ele bateu no final do dia e fechou o dia, acabou aqui. Aí eu já tinha saído daqui, saí com 55 positivo. Beleza, era para sair com 100 e pouco, mas tá bom. E daí eu já tinha calculado ontem que ele poderia fazer isso. Que ele estava vindo aqui, ó. Então como ele veio dessa perna aqui, ó, ele veio, ele parou aqui e podia subir. E ele subiu mesmo, só que a intenção é que ele viesse mais para cima, né? Mais para cima para fazer, para romper. Daí seria uma estrutura de alta. Caso ele parasse aqui, como é uma resistência aqui esse lugar, né? Como ele já parou aqui, ó, já negando, então ele vai vir buscar o fundo. Então essa foi a lógica que eu calculei ontem. Aí agora melhorou aqui. Ele veio, podia ter feito isso e subido, né? Para ele calcular aqui e daqui ele subir. Mas como ele não veio, então provavelmente ele vai perder para vir buscar aqui, ó. Olha lá. Aqui seria o nosso alvo. Vamos colocar até um alarme aqui, ó. Só para ver o alarme. Que não dá para escutar, né? Não sei se dá para colocar som no alarme para escutar. Mas vou descobrir. O canal tá melhorando, hein? O canal vai evoluindo. Aos poucos vai evoluindo, com mais informação. E vai ser tudo explicado. Todos os vídeos. Vai ter as marcações. Eu vou estar explicando o porquê que eu entrei, na onde que eu entrei. Então vai servir de... vai ser valioso aí. Acredito eu que... E ajuda a gente aí com joinha aí, com os comentários. Se inscreve no canal. Meio chato nesse negócio, né? Toda vez ficava, oh, se inscreve no canal aí, dá um joinha, dá um like, pô. Então se o canal tiver algum valor aí, vocês dão um joinha, se inscreva e fala no comentário aí alguma coisa que a gente vamos rumo ao sucesso junto, hein? $18 900 pila. Olha lá, tem dias e há dias. Tem dias que você pega essa oportunidade, tem dias que você pega pouquinho ponto. Que nem ontem eu só entrei aqui para operar, peguei só um miserezinho aqui, mas tá bom, pelo menos saí positivo. Aí hoje já paguei o almoço, já paguei a janta. E assim, vamos que vamos.
olha lá, hein? 26 pontos no dólar. 26 pontos no dólar. Veio buscar o ponto de negação. Aí vai buscar esse fundo. Poderia até deixar. Poderia sair fora aqui, ó. No nosso alvo. 21 pontos. Ó. 26 pontos no dólar. Podia deixar mais. Mas vamos só pegar 26 para não ser zoião. Olha lá. Tocou nosso alarme, hein? 5,48. É aqui, ó. Essa linha de baixo. Enquanto ele está caindo, não podíamos deixar ele andar. 28. Vamos ver. Vamos ver se ele rompe essa linha aqui. Mais um alarme, hein? Mais um alarme. Se ele parar aqui, eu saio fora aqui. Já tá bom já por hoje. Já deu o que? 35 minutos de gravação de vídeo, de operação. Para pegar R$1.000, 1.200. Olha lá, hein? Olha lá, 26 pontos no dólar. Meu amigo, não é para qualquer um não, hein? Eu acho que tem muita gente capacitada, né? Lógico. A gente acerta uma operação ou outra dessa, mas... Vamos deixar no 26 pontos aqui, ó, para encerrar essa operação, hein? Ele vai descer até mais, hein, ó. Porque ele vai vir buscar essa linha aqui, ó. Pode ser, né? Agora se ele vir aqui para cima, encerra com 21 pontos, não tem problema. Vamos ver aqui, vamos deixar nos 21, 21,5, onde estava aqui, ó, o nosso alvo. Vamos ver se a gente pega um pouco mais, hein? Vamos ver se pega um pouco mais. Vamos ver se a gente pega um pouco mais. E já protegido, hein? Já protegido. Vamos... Agora eu gostei, hein? $21,5. Aqui vai dar 26. E aqui nós estamos com 33. 33,5. 24 segundos para acabar a vela. Pode ser que ele dê um repique para cima, porque já está descendo forte aqui. Ou não, né? Se ele tocar esse alarme, já sai com 26 pontos. Ponto de negação. Veio buscar o ponto de negação lá. Tocou nosso alarme, pegou nosso ponto de negação. Aí sim, vamos baixar mais um pouquinho. 22 pontos. Melhor ter saído aqui, hein? Vamos ver se ele vai dar essa continuidade, ó. Podia deixar protegido aqui em cima e deixar ele rolar um contrato aqui, ó. Mais 22 pontos, num dia 27 pontos aqui, ó. Nossa. E o nosso stop tava aqui, ó, 175 pontos. Nossa. $22 pontos no dólar. Agora sim ele pegou o ponto de negação, rompeu, ele já pode só testar e voltar, ou pode subir mais um pouco, né? Porque pela força que ele descer, ele vai fazer o pullback. Como já houve um rompimento, ele pode vir aqui, ó, testar o rompimento aqui, ó. Então se ele testar o rompimento, ele vai tirar nós. Podia deixar até um pouco para cima, mas não vou deixar nos meus 21,50, não vou deixar nos 22 pontos aqui. 22 pontos, vamos ver agora. E vamos lá, galera, vamos lá, vamos que vamos, hein? Vamos ficar milionário junto aí, ó. Rumo ao milhão, rumo ao milhão.
É aquilo que eu falo, todo esforço é bem-vindo. Anos aprendendo, anos estudando, e aí de repente alguma coisa que você analisa, que você aprende diferente, pode fazer toda a diferença. Olha só, depois que eu aprendi o que é um topo válido, um fundo válido, já abriu minha visão. Depois eu fui entender o que? O que é um rompimento, o que é um falso rompimento, uma negação de rompimento e uma falha de rompimento. São coisas que eles explicam meio pro alto. Ah, um rompimento, a maioria do rompimento é falso. Mas beleza, como é que acontece esse rompimento falso? Se você souber o que acontece no rompimento falso, você vai operar contra. Entendeu? Porque se a maioria dos rompimentos é verdadeiro, você vai operar contra, que é mais favorável. Ah, uma negação de rompimento. O que é uma negação de rompimento? Então, quando rompeu, opa, você já vai ficar ligeiro. Ele rompeu, beleza. Então, mas ele pode negar. Se ele negou fundo, ele vai buscar topo. Se ele negou topo, ele vai buscar fundo. Entendeu? Foi o que aconteceu aqui, ó. Ele negou o topinho aqui, ó. Ele rompeu a esse topo, aí foi buscar o que? O fundo. Só que o fundo dessa pernada aqui, ó, é esse fundo aqui, ó, onde ele veio romper. Agora aqui ele pode vir testar, que eu acredito mais nisso, né? Ele testa para cair. E se ele chegar aqui e testar, ele vai tirar nós. Agora se ele vier daqui para cá já é melhor, né? Porque daí, né, já fica garantido mais um pouco. Eu poderia ter protegido mais aqui, deixar o stop mais para cá, mas ou podia ter saído aqui com uma saída aqui e deixado rolar. Mas tá bom. Já foi o que? 40 minutos de operação, 42 minutos de operação para pegar aí, ó, 25 pontos aqui no dólar. Se ele estopar eu aqui, vai sair com 22. Se ele descer mais, a gente sai com um pouco mais numa operação só. Tá lindo, hein? Tá lindo, operação linda essa de hoje. Então vale a pena você estudar, vale a pena você fazer as marcações no gráfico. Ah, estuda com o gráfico parado. É com o gráfico parado que você vai começar a entender a lógica do preço. Muitos falam, ah, tá estudando com o gráfico parado, mas é com o gráfico parado mesmo que você vai entender. Ó. Por quê? Porque eu já fiz essas marcações com o gráfico parado para mim saber aonde estava. Quando o preço começou, já tenho uma noção de onde o preço está. Entendeu? Assim também. Passou dessa região, eu vou estudar essas regiões para baixo, aonde que o preço pode vir parar, aonde pode ter um suporte, entendeu? Eu vou vindo e vou analisando. Eu vou analisando sempre a parte de fora, entendeu? A não ser aqui, ó, teve esse rompimento dessa última máxima aqui, ó. Beleza, ele parou aqui, subiu, voltou, negou depois, ó. Aí beleza, ele vai buscar o fundo. Provavelmente esse dólar vai derreter, né? Pode ser que não. Então tem que acompanhar as marcações. Aí eu já abro o gráfico, marca aqui ó, 1 dia, 2 dias, 3 dias e vou vindo. Depois que ele mudou aqui, ó, aí eu vou fazendo as marcações pro lado aqui, pro lado de fora. Pega essas partes daqui, ó, que tá pro lado de fora, essas daqui, ó, que vai vindo e vou indo. A hora que eu vejo que não tem mais marcação, eu passo pro gráfico maior. Tô de 15, eu passo pro 60. Pra mim já ir olhando. Entendeu? Aqui eu poderia pôr no gráfico de 5 minutos. Vamos pôr no de 5 para nós ver como é que tá. Olha lá, ele tá longe ainda. Ele vai vir buscar aqui ó, agora ó, olha lá, ele vai vir buscar, vai vir testar o rompimento para depois voltar a cair de novo. E aqui também ó, nos 5 minutos, olhando aqui ó, temos um fundinho válido aqui. Temos esse outro aqui. Mas ele está bem aqui ó, numa regiãozinha também. Então ó, daqui ele pode cair. Vamos ver. Ele já testou ele pode vir no 50% desse. Como vem aqui, pode puxar agora a fibra. A fibra tem que mudar. Mas pode vir buscar os 50% da esquerda. Mas essa fibra agora ó, ela vem aqui ó, então provavelmente ele pode vir testar só o rompimento ou pode vir no 50%. Então vamos deixar aqui que está mais bonito lá no 15.
Aí, ó. Se ele fecha o candle verde, então fica a mínima, a máxima dele aqui e os 50%. Então provavelmente ele vai voltar a testar esse rompimento, que é o primeiro, ou pode testar esse fundo aqui que ele rompeu, que ele já perdeu, né? Agora se ele fecha aqui e ganha esse 50, daí a operação já muda, já não é mais de venda. Mas eu acredito que ele vai descer mais. Pode ser. Só que ele podia não tirar nós, né? Mas eu já sei que ele vai vir espetar aqui, então vai tirar nós com 22 pontos. Mas tá bom. Fala aí. 45 minutos de operação, 22 pontos. Apesar que nós tem um pouquinho mais, né? Olha lá, 24 pontos. Dava para encerrar a operação já. $21,5, onde nós estava? Não, vamos deixar 22 mesmo. Já sei que vai voltar ali. Pode ser que não, mas vai voltar e vai tirar nós. 22 pontos no dólar. Olha lá, tirou nós. 22 pontos no dólar. Aí sim, ó, encerramos nossa operação por hoje. Como vocês podem ver aí, 22 pontos no dólar, pegando uma pernadinha. É estratégia pura, pre-action puro. Então, vamos ficar por aqui hoje. Amanhã a gente vai gravar outro vídeo de novo aí, uma operação de novo. E vou fazer mais vídeo no canal aí explicando os topos e os fundos válidos, dando umas orientações. E a que você assistir, se interessar, deixa aí nos comentários aí que a gente vamos procurar melhorar. Não sei se esse áudio aí tá bom, mas aí vocês dão um toque aí que a gente procura melhorar. Valeu, um abraço, fica com Deus, boa tarde.